Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, livro de Êxodo, lição número 13, a glória, ou não, o tabernáculo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia de sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor nesse dia adorado, que a gente tem que adorar o Senhor, meu Pai. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estiver comigo para me pregar a Tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A lição de sábado, o tabernáculo, verso para memorizar. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 38. A principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje, era viver um relacionamento profundo com o Senhor e adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 8. No jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus porque o seu pecado os fez temer o Senhor. O pecado faz com que as pessoas tenham medo de Deus, e esse medo distorce nossa visão de seu caráter. A boa notícia é que Deus dá o primeiro passo para superar esse abismo. Sua iniciativa, ele repara a separação e restaura o relacionamento rompido. Ele chama o pecador de volta dizendo: "Onde você está?" Gênesis capítulo 3, verso 9. Assim, nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Quando as pessoas são atraídas para Deus e se convencem de seu amor altruísta, para como elas podem entregar a vida a Ele e obedecer à sua vontade, reconhecendo que isso é seu próprio bem. O santuário mostrava que Deus está próximo da humanidade e revelava grandes verdades, como ao fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. Lição de domingo: o sábado do Senhor. Os que se opõem à observância do sábado afirmam, erradamente, que ele se destinava apenas aos judeus. Na verdade, esse dia foi santificado no Éden. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Quer dizer, não tinha ninguém. Tinha só Adão. Mas Adão ainda estava conhecendo o jardim, estava... Pois que Deus deu as leis para Adão. Mas as leis já estavam prontas. Além disso, dizem também de modo errôneo que o sábado foi dado aos judeus pela primeira vez no Sinai. Eles já observavam esse dia antes do Sinai. Êxodo capítulo 16, versos 22 e 29. Quer dizer, Abraão observava, José, que era filho de Jacó, observava, Noé, cara, observava. Mas mesmo que o sábado não se limitasse aos judeus, ele fazia parte da vida do povo hebreu desde o início. Pergunta número 1. Que verdade foi reforçada ao povo quando o tabernáculo foi construído? Êxodo capítulo 35, versos 1 a 3. O sábado e a sua mensagem estavam. O sábado e sua mensagem estão e sempre estarão centrados em Deus. Quem Ele é e quais são suas obras poderosas. O sábado nos lembra dos seus atos de criação e salvação, direcionando nosso esforço para o Senhor, que deseja habitar com o seu povo. Assim, o sábado e o santuário apontam na mesma direção, a presença de Deus em nossa vida. O sábado da Igreja do Antigo Testamento transmite uma mensagem que possui vários elementos. Podemos resumir sua essência em 5 pontos cruciais. Primeiro, Deus é Criador. E a Bíblia começa com a proclamação dessa verdade impressionante e fundamental. Gênesis capítulo 1, verso 1. O memorial vivido na criação,
divina é o sábado. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. E Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Todas as outras verdades bíblicas têm como base o fato de que Deus é o nosso Criador. Número 2. O Messias virá. E essa esperança gira em torno da promessa de Deus sobre o descendente da mulher, que venceria a serpente Satanás e o derrotaria do mal. Gênesis capítulo 3, verso 15. 3. Deus estabelecerá seu reino eterno e o sábado é uma prévia de como será esse reino. 4. A salvação vem do Senhor, e o povo de Deus testifica que Ele é seu Salvador e Redentor e que a salvação vem como resultado de sua graça e somente dela. 5. Deus é o juiz supremo. Os que persistentemente desafiam e negam ao Senhor não terão futuro, mas Ele dará gratuitamente vida eterna aos que o seguem. Pergunta no rodapé. Os judeus têm um ditado: mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Mesmo que nós, adventistas, provavelmente não expressaríamos a ideia desta forma. Que papel importante o sábado tem na vida de nossa família mundial? Quer dizer, importância totalidade, 100%. Se Deus tacou lá, lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra e no 7º descansar, temos que obedecer a palavra de Deus. Tem uma importância tremenda. O dia de hoje tem que ser guardado. E que o mundo não guarda. Anda em cada cidade que você mora. Anda no centro da cidade para você ver. É que hoje não tem tanta gente. Diminuiu bastante. Como eu já estou relatando há vários meses já com umas pessoas, que como o centro de uma cidade diminuiu bastante pessoas. Antigamente era aquele furdunço, batia nas pessoas quando você andava no centro. Hoje já não vê mais. Então, mas você vê lojas abertas. Fica a semana inteira aberta as lojas. Mas no sábado trabalha também. Quer dizer que no sábado, que é o dia para descansar, para guardar, não. Eles ficam naquela loja aberta. Vai num dia normal. Como as pessoas falam mesmo, você trabalha a semana inteira e sai tarde, 5, 6 horas da tarde. Como que você vai comprar as coisas que fecha às 6 horas? Vai lá comprar no sábado. Faz um sábado como um dia legível. É como um dia de compra. Dia para você comprar, para você vender, para você fazer o que quiser. Menos guardar. Adorar a Deus. Lição de segunda-feira. Ofertas e o Espírito. Pergunta número 2. Leia Êxodo capítulo 35, versos 4 a 35 e capítulo 36, versos 1 a 7. Que lições importantes esse texto apresenta para nós hoje? Uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessária para construir o tabernáculo, e isso foi realizado por generosas doações do povo de Deus. Os israelitas fizeram isso de coração, de boa vontade e com alegria. Deram ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos especiais, madeira de acácia, azeite de oliva, especiarias e muitos outros itens necessários. As pessoas também doaram seu trabalho porque muitos objetos específicos precisavam ser produzidos por meio de trabalho artístico e diligente. Além disso, alfaiates tiveram de tecer vestes para os sacerdotes, que ministrariam no tabernáculo, e para o sumo sacerdote, cujas vestes bem elaboradas incluíam um peitoral e um turbante. Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por meio dos presentes que os egípcios lhe deram ao saírem do Egito. Agora tiveram a oportunidade de apresentar ofertas de gratidão pela direção misericordiosa e poderosa de Deus. E o coração deles foi movido a realizar essa obra para a sua glória. O povo estava doando com tanta alegria e generosidade que Moisés foi informado: o povo traz muito mais do que é necessário. Êxodo capítulo 36, verso 5.
Assim, ele teve que interromper as doações, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Êxodo capítulo 36, verso 7. Pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo com exatidão. O Senhor encheu Bezalel e Aholiabe e outras pessoas do Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para realizarem todo o trabalho. Êxodo capítulo 35, verso 31. Era um projeto gigantesco e tinha que ser realizado exatamente de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. O dom do Espírito Santo estava relacionado às diferentes habilidades e competências que precisavam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Ser cheio do Espírito não é um processo mágico e nem sempre significa que receberemos poderes espirituais especiais. Para promover a obra de Deus e cumprir a missão, Ele capacita seus servos a cumprir seus objetivos e fazer isso com habilidade. Quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Lembre-se de que os dons espirituais só se desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Lição de terça-feira. O tabernáculo é construído. Pergunta número 3. Dê uma olhada rápida em Êxodo capítulo 36, versos 8 a 38 e capítulo 37, versos 38, 39, 38, verso 38 e capítulo 39, versos 1 a 31. Por que foram dadas tantas instruções? O que isso nos ensina sobre como Deus se importa com cada detalhe? Os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo e as instruções que Moisés haviam recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Diversas peças foram construídas. 1. O tabernáculo com seus diferentes tecidos, cortinas e partes. Êxodo capítulo 36, versos 8 a 38. O 2. A arca. Êxodo capítulo 37, versos 1 a 9. O terceiro, a mesa para os pães da proposição. Êxodo 37, versos 10 a 16. 4. O candelabro. Êxodo capítulo 37, versos 17 a 24. O quinto, o altar do incenso. Êxodo capítulo 37, versos 25 a 29. 6. O altar do holocausto. Êxodo capítulo 38, versos 1 a 7. O 7. A bacia de bronze. Êxodo capítulo 38, verso 8. E 8. O pátio. Êxodo capítulo 38, versos 9 a 20. E o 9, o material usado no tabernáculo. Êxodo capítulo 38, versos 21 a 31. E Êxodo 39. Descreve a estola, o peitoral e as outras peças das vestimentas sacerdotais. As cerimônias do tabernáculo expressavam visualmente as verdades do Evangelho, ilustrando os planos da redenção divina. As diversas cerimônias retratavam 1. Como Deus odeia o pecado e lida com ele. 2. Como salva os que se arrependem. 3. Qual será o destino dos ímpios. E 4. Como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Duas cerimônias diferentes, mas intimamente relacionadas, eram realizadas no santuário, uma diária e um outro anual. Esse ministério de duas fases ilustrava como Deus lida com o pecado e salva os pecadores. Por meio dos serviços diários do santuário, Deus garantiria que os arrependidos teriam seus pecados perdoados e pela graça receberiam a salvação. Para receber a salvação, o sacrifício tinha que ser feito, apontando para a morte do Messias, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. A confissão do pecado e a aceitação do manto da justiça de Cristo estavam no centro desta dávida. Salmos capítulo 32, versos 1 a 2. Assim o pecador arrependido recebia a certeza do perdão e se alegrava à salvação. O serviço anual no dia da expiação ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo este problema e garantindo uma eternidade livre do mal. Levítico capítulo 16 e João capítulo 1, verso 29. Esse ministério de duas fases se cumpre no ministério de Cristo em duas etapas no santuário celestial, onde ele efetua a obra de Deus em nosso favor. Hebreus capítulo 7, verso 25. E trará uma solução final para o problema do mal. Daniel capítulo 7, verso 13, 14, 22, 27. Capítulo 8, verso 13 e 14. Apocalipse capítulo 21, verso 4.
O santuário era um lugar para adorar a Deus e render-lhe graças. Adorar é desenvolver um relacionamento com Deus que convida os crentes a desfrutar desta comunhão. Lição de quarta-feira: a presença de Deus no tabernáculo. Pergunta número 4. Leia Êxodo 40. Como os israelitas perceberam a presença de Deus? O último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. A glória de Deus é sua santidade, seu caráter e sua presença, a amorosa que é própria vontade. Êxodo capítulo 3, verso 5, capítulo 33, verso 18 e 19. A presença do Senhor encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem, a glória da Shekinah. O livro de Êxodo conclui destacando a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na nuvem de fogo à noite. De modo real e poderosa, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente enquanto ele os guiava. Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do mês do segundo ano. Êxodo capítulo 40, versos 2 a 17. Ele também consagrou tudo que o óleo da unção, incluindo Arão e seus filhos, ao sacerdócio. Êxodo capítulo 40, versos 9, 13 e 15. Proclamou, Moisés passou pelo lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio, dedicando tudo ao Senhor. Por esse processo inaugurou o serviço do santuário. Números capítulo 7, verso 1. Somente na inauguração do tabernáculo Moisés pôde entrar no lugar santíssimo. Depois só o sumo sacerdote poderia ministrar lá anualmente, no dia da expiação. Levítico capítulo 16, versos 2 a 17. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento afirma que na sua obra foi acabada. 1. No fim da semana da criação, quando Deus destacou que suas obras criativas foram concluídas. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. 2. Na conclusão do tabernáculo, o texto bíblico declara: assim Moisés acabou a obra. Êxodo capítulo 40, verso 33. E 3. Quando Salomão terminou a construção do templo. 1 Reis capítulo 7, verso 51. Essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Apocalipse capítulo 21, versos 2 e 3, e ver Apocalipse 22, versos 1 a 4. O momento que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus, Êxodo capítulo 40, verso 34, foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota do exército egípcio e, por último, a revelação de Deus no Monte Sinai. Pergunta no rodapé: quais são algumas das maneiras pelas quais, neste exato momento, você pode experimentar a presença de Deus? É só você orar, ter fé. Você orar incessantemente, você sente a presença de Deus. E por que isso é tão importante que você faça isso? Porque nós devemos ter comunhão com Deus, ficar do lado de Deus, sentir Deus ao nosso lado. Lição de quinta-feira: Jesus fez sua tenda com a humanidade. Pergunta número 5. Como esse versículo compara a encarnação de Cristo com o tabernáculo? João capítulo 1, verso 14. A encarnação de Jesus é um mistério, bem como a ciência que os redimidos estudarão por toda a eternidade. O apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si um corpo humano, veio habitar conosco de uma forma concreta. Ao se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai e no deserto enquanto viajavam para a terra prometida. Durante sua encarnação, Jesus armou seu tabernáculo com a humanidade. Que privilégio indescritível! O Deus eterno desceu até nós, como um de nós, para nos garantir que Ele realmente é Emmanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus disse que os seus 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Cristo está com seu povo por meio da presença do Espírito Santo. Jesus convida seus seguidores a estar em relacionamento próximo com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Pergunta número 6. Leia Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 3. O que esse texto nos promete? A nova Jerusalém descerá do céu para a terra. João ouviu uma voz forte que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Na cidade santa não existe templo. Apocalipse capítulo 21, verso 22. Porque o seu santuário é o Senhor. O comprimento, a largura e a altura da cidade são iguais. Apocalipse capítulo 21, verso 16. Assim como acontecia com o lugar santíssimo do santuário terrestre, que tinha o formato de um cubo, com todos os lados iguais, por toda a eternidade, em um mundo sem pecado, morte ou sofrimento, habitaremos na presença imediata do nosso Deus. Pergunta no rodapé: como podemos aprender a perseverar até o fim, mantendo os olhos fixos que Jesus nos prometeu? É manter a fé, seguir unicamente uma estrada só, retamente, e não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, pecando, e sim andando retamente, sem pecar. Lição de sexta-feira, estudo adicional. A construção do santuário foi precedida por um ato divino de redenção, a saber, a libertação de Israel do poder escravizador do Egito. Esta, por sua vez, foi sucedida pela sua disposição divina de entrar em relacionamento de aliança permanente com o seu povo. Ele seria o Deus dos israelitas, e eles se tornariam o seu povo. Êxodo capítulo 6, verso 7. O modo de relacionamento com ele e uns com os outros foi definido pela lei da aliança. O tabernáculo era, de fato, um lugar de encontro, um local onde Deus e os seus seres humanos se reuniam. Foi somente após a redenção e o estabelecimento de uma união permanente com o Senhor por meio da aliança que o povo passou a ter acesso a Deus em sua morada. Comentário bíblico, Andrews, volume 1, Gênesis a Esther, página 258. Ellen G. White descreveu os propósitos das cerimônias do santuário, nos serviços do tabernáculo e do templo que mais tarde tomou seu lugar. O povo era ensinado todos os dias a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e ao seu ministério. E uma vez ao ano a mente de todos era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a purificação final do universo, tanto do pecado quanto de pecadores, patriarcas e profetas, página 304. Então, povo de Deus, essa foi a lição O Tabernáculo, a lição número 13, o encerramento do livro de Êxodo. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para pregar esta última lição da Escola Sabatina no livro de Êxodo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreve no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!